Hoje nós vamos falar sobre a relação entre a norma interna e a norma internacional. Você já tem bem marcada a distinção entre as duas. A norma interna tem as características que vocês conhecem bem. Ela é criada pelo Estado. A norma interna, ou norma jurídica, é dotada de coercitividade. Ela está dentro de uma estrutura hierárquica do ordenamento jurídico. Já a norma internacional, ela não gosta de coercitividade, né? O pressuposto de exigibilidade dela é o pacta sunt servanda. A norma internacional é cumprida. Ok, estou de volta. Caí, mas já voltei, gente. Então, a gente já tem bem marcada a distinção as distinções entre a norma interna e a norma internacional. Hoje nós vamos falar sobre a relação entre elas. A relação entre a norma interna, a norma do ordenamento jurídico do Estado, e a norma internacional, aquela que o Estado cria junto com outros sujeitos de direito internacional e que vai reger a relação entre eles. E para isso a gente tem que fazer uma aula mais teórica, né? A gente vai ter que recorrer a teorias. E, portanto, a aula de hoje é uma aula mais teórica, a gente vai apresentar algumas teorias e alguns desdobramentos delas. Então vamos lá, nós estamos aqui, é o último tópico do ponto 1 do nosso conteúdo programático, Introdução ao Direito Internacional Público. Nós já tratamos disso tudo, né? Conceituação, diferença entre direito interno e direito internacional, características, fragmentação, tribunais. Hoje, nós vamos falar desse último tópico, do item 1 do nosso conteúdo programático, que é o conflito entre a norma interna e a norma internacional, nos reportando as correntes doutrinárias do monismo e dualismo. Recapitulando o que nós vimos na semana passada, eu falei para vocês brevemente sobre os tribunais internacionais, falei sobre a cláusula Raul Fernandes, da Corte Internacional de Justiça, que é uma disposição que diz que os estados não são obrigados a aceitar a jurisdição da Corte, mas a partir do momento que aceitam, essa jurisdição se torna obrigatória. E essa formulação foi uma proposição do jurista brasileiro Raul Fernandes. E ela é assim chamada, cláusula Raul Fernandes. Nós vamos tornar a falar dela, tá? A semana passada foi só uma visão panorâmica. Depois a gente vai ver certinho, vai ler a cláusula, discorrer mais a respeito. Falei do TPI, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o Sistema de Consolução de Controvérsias da OMC, o Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul, falei um pouquinho de cada um deles. Alguns deles nós vamos falar com mais detalhes mais à frente, como a CIJ e o TPI, e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Fizemos uma leitura sobre uma condenação recente do TPI, deste ano, a um guerrilheiro do Exército de Libertação do Senhor, que é uma guerrilha, né, da África, que passa entre República Centro-Africana, Uganda e outros países. Fizemos uma conceituação de sociedade internacional, fizemos uma distinção e os pontos de contato entre direito internacional público e relações internacionais, e terminamos falando por alto de responsabilidade internacional, inclusive o tema da atividade remota é sobre responsabilidade internacional. Depois eu falo mais. Então, disso é o que nós falamos na aula da semana passada. Na aula de hoje, nós vamos falar
da relação entre a norma interna e a norma internacional. Qual é a relação que há entre elas, né? Por exemplo, respondendo a essa pergunta, o que acontece quando a norma interna e a norma internacional dispõem de maneira diversa? Então, essa é uma maneira de se enxergar ou de sintetizar o problema que será objeto da aula de hoje. Se nós temos duas normas jurídicas, né, aí está o ordenamento jurídico. Pensem nesse círculo como o ordenamento jurídico interno de um Estado. Nós temos uma norma interna, que integra esse ordenamento jurídico, e nós temos uma norma internacional, criada pelo Estado, né, junto com outros Estados, com outros sujeitos de direito internacional, ou então uma norma a qual ele se subordina voluntariamente, pelo Pacto da Sunt Servanda. Nós temos essas duas normas, uma norma interna e uma norma internacional. O que acontece se elas estão em conflito? Eu não vou nem falar em conflito, porque isso dá uma perspectiva que eu quero evitar. Digamos que elas dispõem de maneira diversa. A norma interna fala faça X, a norma internacional não faça X. E aí? Como é que fica? Até vou ilustrar, já antecipando o tópico do final da aula. Uma norma interna que diz que o depositário infiel deve ir para a cadeia, deve ser preso. Prisão civil por dia. O depositário infiel tem que ser preso. E uma norma internacional que diz que o depositário infiel não pode ser preso. Esse é um problema real, tá? Eu estou colocando em termos hipotéticos, mas a gente pode se reportar a esse problema real que já foi enfrentado na nossa jurisdição. Nós temos uma norma constitucional, artigo 5º, inciso 68, que diz que o depositário infiel vai preso. E nós temos uma norma internacional, a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, que diz que o depositário infiel não vai preso. E aí? O que se faz? Prende ou não se prende o depositário infiel? Cumpre-se a norma interna ou cumpre-se a norma internacional? Essa é uma questão. Então, o que fazer quando a norma interna e a norma internacional dispõem de maneira diversa? Eu digo para vocês que a resposta não é simples. Tanto é que nós temos 3 correntes teóricas que visam responder a essa singela pergunta. As 3 correntes teóricas que são o dualismo, o monismo nacionalista e o monismo internacionalista. 3 correntes teóricas. Tá? A gente pode dizer que são 2 teorias, o dualismo e o monismo, sendo que o monismo tem 2 vertentes, a vertente nacionalista e a vertente internacionalista. Uma vertente que diz que é a supremacia do direito interno sobre o direito internacional e outra vertente que é a supremacia do direito internacional sobre o direito interno. Então, como roteiro da aula, a gente vai fazer o seguinte. Vamos primeiro ver as correntes teóricas do monismo, dualismo nacionalista, dualismo internacionalista, de maneira hipotética. Tá? Vamos ver teoria. Depois eu vou explicar para vocês como que funciona no Brasil. Tá? Então, ou seja, no primeiro momento eu não vou me reportar ao ordenamento jurídico brasileiro. Eu vou dizer de maneira abstrata. A teoria diz isso, a teoria diz aquilo. No segundo momento eu vou dizer como é no Brasil. No Brasil é assim. E na terceira parte, eu vou ilustrar tudo a partir de um caso prático, que é esse do depositário infiel que eu mencionei. Que tá super complexo. Tá? Mas vamos tentar deixar palatável, deixar simplificado para vocês. Então, a primeira parte, dualismo, o que é o dualismo, né? E depois o dualismo nacionalista e depois o dualismo internacionalista. O dualismo é essa corrente teórica que diz que o direito interno e o direito internacional são autônomos entre si. Eles constituem 2 ordenamentos jurídicos autônomos. O direito interno vale para dentro, o direito interno vale para fora. A norma interna se aplica para dentro do ordenamento jurídico
E a norma internacional se aplica fora do ordenamento jurídico, vinculando apenas o Estado. E não os sujeitos de direito, nós, pessoas físicas, pessoas naturais, pessoas jurídicas, tá? Para essa concepção teórica, a norma interna e a norma internacional estão em dois planos diferentes. Elas não se misturam. A gente pode dizer que elas seriam immiscíveis, como água e óleo, né? Água e óleo não se misturam. A norma interna e a norma internacional não se misturariam sob essa perspectiva. E, portanto, não haveria possibilidade de conflito. Se cada um no seu quadrado, né, se a norma interna vale para dentro e a norma internacional vale para fora, elas não se misturam. E se elas não se misturam, não haveria conflito. Tá? Essa é a síntese. Direito interno vale para dentro, direito internacional vale para fora, e não se misturariam os âmbitos de incidência. Logo, não haveria conflito entre ambas as normas jurídicas, né? A norma interna e a norma internacional nunca teriam conflito, porque elas estão em planos diferentes. A gente pode dizer que formariam linhas paralelas, usando uma metáfora das linhas paralelas. O que são linhas paralelas? São linhas que correm lado a lado até o infinito e nunca se tocam. Então, o direito interno e o direito internacional, né, correriam lado a lado e nunca se tocariam, nunca haveria conflito entre ambos. É o que diz o dualismo. Mas e se a norma internacional tiver sido criada para ter aplicabilidade interna? Porque pode acontecer as duas coisas, né? Às vezes o Estado cria uma norma que não tem objetivo de ser incorporada, né, de valer internamente, e às vezes o Estado cria uma norma, né, na norma internacional contra os Estados, para regular o ordenamento interno. Pode acontecer os dois casos. Primeiro caso, um tratado de fronteiras. Dois países que entendem que têm limites entre si, os seus territórios terminam em algum ponto, e eles querem determinar que ponto é esse, onde passa a linha de fronteira. Eles vão fazer um tratado de limites. Esse tratado é uma norma internacional que, em princípio, não tem aplicabilidade interna. Se executa no plano internacional. E é uma norma autoexecutável. Fez-se o tratado, determinou-se as linhas, e ele passa a ter a chamada vigência estática. Ele nem precisa valer internamente. Já um tratado que permite o intercâmbio comercial, reduzindo tarifas de importação e exportação, criando benefícios alfandegários, digamos. Essa norma é uma norma criada entre dois estados, num tratado internacional, que visa ser aplicada internamente. Os agentes internos vão ter que aplicá-la. A Receita Federal vai ter que aplicar essa norma no dia a dia, na hora de liberar cargas, né? Se vai cobrar ou não impostos de cargas que chegam daquele país. Essa norma visa, esse tratado internacional, né, a norma internacional, visa ter aplicabilidade interna. Como é que faz? Aí, dentro do dualismo, existe a chamada teoria da incorporação. Teoria da incorporação. O que significa? Significa que primeiro é criada a norma internacional, e depois essa norma internacional é internalizada no ordenamento jurídico interno do país e se transforma em norma jurídica interna. E aí sim, tendo sido incorporada, essa norma passa a ser norma interna e vai entrar em conflito com a norma interna, né, que dispõe de maneira diversa. Então nós temos a teoria da incorporação. Então pensem assim, nós temos o ordenamento jurídico. Primeiro cria-se a norma internacional fora do ordenamento jurídico. Depois essa norma é incorporada, ela é introduzida no ordenamento. E ela passa a valer internamente não porque é um tratado, não porque é uma norma internacional, e sim porque ela virou norma interna. Então são duas etapas. Primeiro cria-se a norma internacional e depois essa norma internacional é transformada em norma interna. É o que a gente chama de
Incorporação, esse é um termo técnico. A incorporação da norma internacional. Ela é transformada em norma interna. Em síntese, é isso o dualismo. Turbo. Dualismo entende que o direito interno e o direito internacional são duas coisas diferentes e não se misturam. Uma norma interna vale para dentro e uma norma internacional vale para fora. Se quiser que a norma internacional valha para dentro, ela precisa ser incorporada. Então, primeiro você cria a norma internacional e depois você incorpora. Você transforma a norma internacional em norma interna. Bom? Entendido até aqui, gente? Deem um ok aí no chat, um aval para a gente prosseguir. Joia, Ana, joia, Milena, ok, Bianca. Autores do dualismo. O termo dualismo foi criado por Alfred von Verdross em 1914 e foi difundido por Karl Trippel na Alemanha e por Anzilotti na Itália. Então, o termo se difundiu por esses dois autores. No Brasil, um autor que adota, autores que seguem o dualismo são Amilcar de Castro, mais antigo, Nádia de Araújo, atualíssima, Celso de Albuquerque Melo, e originalmente ele era monista. Então ele abandonou o monismo e passou a adotar uma posição chamada de dualista moderada, sobretudo em suas decisões no STF, das quais a gente já vai falar. Então são três expoentes dessa corrente dualista no Brasil. Vamos falar do monismo. Começando pelo monismo nacionalista. Primeiro, o monismo. O que é só o monismo? O monismo, ao contrário do dualismo, entende que o direito interno e o direito internacional formam um único ordenamento jurídico. O dualismo, duo de dois, entende que são dois ordenamentos. Né? O direito interno e o direito internacional são duas coisas diferentes. Cada um é cada um no seu quadrado. O monismo, cujo nome vem de mono, que significa um, entende que o direito interno e o direito internacional são a mesma coisa. Formam um único ordenamento jurídico. Portanto, na perspectiva monista, o direito interno e o direito internacional podem entrar em conflito. E se nós temos uma norma interna que diz faça X e uma norma internacional que diz não faça X, sob a perspectiva do monismo, elas estão em conflito. Sob a perspectiva do dualismo, a corrente que a gente viu no slide anterior, não haveria conflito. Tá? Se, na perspectiva do dualismo, se tem uma norma que fala faça X, a norma interna que diz fala faça X, a norma internacional que diz não faça X, não acontece nada, não tem nenhum problema. O dualismo precisaria incorporar essa norma e aí se resolver pela técnica hermenêutica, pelas regras de integração da norma jurídica, qual é a norma que tem validade, tá? Então, ficando no monismo. Para o monismo, há conflito. Há conflito entre a norma interna e a norma internacional. E o monismo não fala nada de incorporação. Então, o conflito já existe, independentemente de incorporação da norma jurídica internacional. A metáfora que nós podemos usar aqui é a das duas faces da mesma moeda. Você pega uma moeda. Meu filho pegou todas as minhas moedas aqui, achei uma. Uma moeda de 5 centavos. Né? Você pega uma moeda. Você vê um lado, a moeda, ela tem a coroa, na outra ela tem a cara, né? A cara e a coroa. Você olha por um ângulo, é uma coisa. Você olha por outro ângulo, é outra coisa. Mas, no fim, é a mesma coisa. Tudo depende do ângulo de visão, tudo depende da perspectiva. É o mesmo fenômeno. Ou você olha por fora, você olha por dentro, é o mesmo fenômeno. Diz o monismo. Duas faces da mesma moeda. Ok. Então, assim ficamos. O monismo diz que o direito interno e o direito internacional são a mesma coisa e, sim, a norma interna e a norma internacional entram em conflito. Mas e aí, havendo conflito, qual norma prevalece? A norma interna ou a norma internacional? Aí que nós temos a subdivisão do monismo.
aí que nós temos as duas vertentes diferentes dentro da teoria monista. A primeira vertente é o monismo nacionalista, também chamado de monismo com supremacia do direito interno, ou alguns nomeiam especificamente monismo nacionalista de Hegel. Hegel foi não sei dizer se o primeiro, né, mas um autor a defender essa perspectiva e passou a ser conhecida como monismo nacionalista de Hegel. Nesse caso, defende-se que o direito interno prevalece sobre o direito internacional, o primado do direito interno. Em caso de conflito, prevalece a norma interna sobre a norma internacional. Se a norma interna diz faça X e a norma internacional diz não faça X, você tem que obedecer a norma interna. A norma interna prevalece. É uma ideia de que o ordenamento interno é hierarquicamente superior ao ordenamento internacional e que, portanto, haveria uma prevalência das normas internas em face das normas internacionais. E é uma vertente associada também ao constitucionalismo. A ideia de que as normas constitucionais prevalecem sobre todo o ordenamento jurídico, inclusive as normas internacionais. É uma questão que não é simples, né? Mas essa é a perspectiva do monismo nacionalista. Os autores que defendem Hegel, o autor que originalmente formulou essa concepção, mais recentemente, século XX, Gélinet, Birdot e Hermann Heller. Italiano, francês e alemão, temos representantes aí de diferentes escolas de direito. Então, esse foi o monismo nacionalista. Um trecho de Hegel, ele fala na obra Princípios da Filosofia do Direito. Então, Hegel diz: o Estado é a efetividade da ideia ética, em um alto fim imóvel absoluto, em que a liberdade chega a seu direito supremo, sendo esta a razão defendida de seu espírito objetivo pleno. Hegel justifica, assim, que o Estado não estaria sujeito a nenhum sistema jurídico que não tenha emanado de sua própria vontade, restringindo o direito internacional a um direito interno que os entes estatais aplicariam em suas relações exteriores. A soberania externa seria incorporada ao direito interno estatal, de maneira a restringir a sua concepção ao ideal de que as relações entre os Estados pertenceriam à soberania interna. Essa perspectiva predominou na prática da convivência internacional a partir da Paz de Westfália. Tá, a citação é só ali no comecinho mesmo, né? Essa outra parte é um comentário. Então, a partir da Paz de Westfália, passou-se a ter essa perspectiva de que o ordenamento jurídico interno prevalece sobre o ordenamento jurídico internacional, a concepção do Hegel. Agora, o monismo internacionalista. A outra vertente, né? O monismo internacionalista. Como vertente monista, permanecem válidas aquelas reflexões que nós fizemos, de que o direito interno e o direito internacional formariam um único ordenamento, e, portanto, a norma interna e a norma internacional podem entrar em conflito, e que seriam, portanto, duas faces da mesma moeda. Tudo depende da perspectiva, do ângulo de visão. Mas é a mesma coisa. Aí a vertente internacionalista entende que a norma internacional prevalece sobre a norma interna. Tá? Em caso de conflito, prevalece a norma internacional, há o primado do direito internacional. Então, no caso da nossa pergunta lá do início, uma norma interna e uma norma internacional. A norma interna diz faça X, a norma internacional diz não faça X. Qual você deveria obedecer? Sob essa perspectiva, você tem que obedecer a norma internacional. Tem que obedecer o comando não faça X. A norma internacional prevaleceria sobre a norma interna, diz essa vertente teórica. E sabem quem defende essa vertente?
Ninguém menos que Hans Kelsen. Kelsen, o principal autor do justpositivismo, que assentou, né, a vitória do justpositivismo sobre o justnaturalismo, é quem defende essa ideia de que o direito interno se sobrepõe ao direito, de que o direito internacional se sobrepõe ao direito interno. Pode parecer paradoxal, pode parecer contraditório, né, mas ele afirma isso com todas as letras. E sabe onde ele afirma isso? Na teoria pura do direito. Então, quando a gente lê a teoria pura do direito, ele passa o livro inteiro falando da norma fundamental, que é o pressuposto de validade de todo o ordenamento jurídico. A norma fundamental atribui validade a todo o ordenamento. É o pressuposto de validade de todo o ordenamento jurídico, né? Ele discorre o livro inteiro, lá, 300 páginas, sobre a norma fundamental. E aí, lá nas últimas 20 páginas de um livro de 400 e poucas páginas, ele fala que a norma fundamental está no direito internacional. O que acontece é que muita gente nem chega até lá, né? Não lê tudo isso do Kelsen. Fica nas primeiras páginas, né? Eu leio um capítulo para apresentar seminário. Mas o Kelsen fala da norma fundamental lá no finalzinho da teoria pura do direito. Querem ver? Olha só. Vejam, entre as páginas 382 e 383. Ele diz o seguinte: se o Estado reconheceu o direito internacional e este vale, por isso, em relação a este Estado, então vale da mesma forma como se vigorasse enquanto ordem jurídica supraestadual. E sendo assim, vale a norma de direito internacional, segundo a qual os Estados são vinculados aos tratados por eles celebrados, qualquer que seja o conteúdo que eles deem às normas facticiamente criadas. Nenhum conteúdo pode, segundo o direito internacional, ser excluído de uma norma criada por tratado internacional com o fundamento de que é inconciliável com a natureza do Estado que celebra o tratado, especialmente com a sua soberania. O fato de a soberania do Estado não ser limitada por qualquer direito internacional situado acima dele é perfeitamente conciliável com o fato de um Estado, pela circunstância de, por força da sua soberania, reconhecer o direito internacional e, assim, o tornar parte constitutiva da ordem jurídica estadual, limitar ele próprio a sua soberania, ou seja, neste caso, a sua liberdade de ação, assumindo as obrigações estatuídas pelo direito internacional geral e pelos tratados por ele concluídos. A questão de saber em que medida esta soberania do Estado é limitável pelo direito internacional por ele reconhecido, apenas pode ser respondida com base no direito internacional. Tal resposta não pode ser deduzida do conceito de soberania, afirma Kelsen. Vejam só, meus caros, ninguém menos que Hans Kelsen afirma a prevalência do direito internacional sobre o direito interno. Trocando em miúdos esse fragmento do texto, ele diz o seguinte: o Estado é tão soberano, mas tão soberano, que se ele quiser se submeter à norma internacional, ele pode. Tá? Ele pode, porque afinal ele não seria soberano. É o paradoxo da onipotência divina. Né? Deus é onipotente, ele é tão onipotente que ele pode abdicar da onipotência. É um paradoxo. Ele pode, né? Ele pode tudo, inclusive abdicar da própria onipotência. Aqui o Kelsen está fazendo um paradoxo parecido, ou resolvendo, né, um paradoxo aparente. Ele está dizendo que o Estado é tão soberano, mas tão soberano, que ele pode voluntariamente se subordinar a uma norma internacional, se ele assim o quiser. Porque se ele não pudesse, ele não seria soberano. Né? Se o Estado é soberano e pode fazer o que quer, ele pode, inclusive, se subordinar à norma internacional.
Aí ele fala que, né, em que medida, até quanto o Estado pode se submeter à norma internacional. É uma questão que vai ser respondida a partir do direito internacional, não a partir da soberania. É o direito internacional que vai dizer isso. Não a soberania, porque se o Estado é soberano, ele pode tudo. Valério Mazzoli, um outro autor, eu tenho reportado pouco ao Valério Mazzoli nas nossas aulas, mas ele é um dos meus autores de referência, junto com o Francisco Rezec, né? São os principais autores que eu sigo. O Valério Mazzoli afirma o seguinte: assim, no que tange ao tema dos direitos humanos, é possível falar na existência de um monismo internacionalista dialógico. Ou seja, se é certo que, à luz da ordem jurídica internacional, os tratados internacionais sempre prevalecem a ordem jurídica interna, concepção monista internacionalista clássica, não é menos certo que, mesmo se tratando dos instrumentos que versam direitos humanos, pode haver coexistência e diálogo entre eles e as normas de direito interno. Em outros termos, no que tange às relações entre os tratados internacionais de direitos humanos e as normas jurídicas e as normas domésticas de determinado Estado, é correto falar num diálogo das fontes. Tá? Então, o Valério Mazzoli defende o que ele chama de monismo internacionalista dialógico. Não é simplesmente o direito internacional se sobrepõe ao direito interno. Existe um diálogo das fontes, né? Uma inter-relação entre as fontes, entre as normas existentes, em matéria de direitos humanos em específico, que é o que ele trata. O Rezec, né, o outro autor, aqui nos reportamos, afirma: nenhuma dessas três linhas de pensamento é invulnerável à crítica, e muitos já escreveram os partidários de cada uma delas, no sentido de desautorizar as demais. Então, o Rezec sintetiza a discussão. Existem três correntes teóricas, mas nenhuma é perfeita. Nenhuma é imune à crítica. Então, muitos já detrataram, né? Já desautorizaram essas correntes. Então, não vamos tomar a fé que for. Existem três correntes teóricas, mas nenhuma se impõe por si própria, digamos assim. Celso de Mello, em uma decisão no STF, também fez a sua reflexão sobre isso, sobre as discussões teóricas entre monismo e dualismo. Ele afirma: é na Constituição da República, e não na controvérsia doutrinária que antagoniza monistas e dualistas, que se deve buscar a solução normativa para a questão da incorporação dos atos internacionais ao sistema de direito positivo interno brasileiro. O exame da vigente Constituição Federal permite constatar que a execução dos tratados internacionais e a sua incorporação à ordem jurídica interna decorrem, no sistema adotado pelo Brasil, de um ato subjetivamente complexo, resultante da conjugação de duas vontades homogêneas: a do Congresso Nacional, que resolve definitivamente, mediante decreto legislativo, sobre tratados, acordos ou atos internacionais, está no artigo 49, seção 1ª da Constituição, e a do Presidente da República, que, além de poder celebrar esses atos de direito internacional, conforme dispõe o artigo 84, inciso 8º, também da Constituição, também dispõe, enquanto chefe de Estado que é, da competência de promulgá-los mediante decreto. Então, o Celso de Mello sintetiza que esse conflito entre a norma interna e a norma internacional vai se dar no âmbito da Constituição e não no âmbito doutrinário da discussão entre monistas e dualistas. Ou seja, a vontade, como ele chama, vontade homogênea, as vontades homogêneas do Congresso Nacional e do Presidente da República, que estabelecem ali o procedimento de criação e adoção de normas internacionais pelo Brasil.
Então, esses tratados internacionais criados, celebrados pelo Brasil a partir da vontade do Congresso Nacional, conjugada com a do Presidente da República, é que vão criar normas jurídicas válidas, que terão validade para nós de acordo com o que diz a Constituição e não de acordo com o que diz a doutrina. E o que diz a Constituição? Né? Como a gente resolve? Aí é a pergunta que se segue, né? Como é o sistema brasileiro? Mas antes disso, uma síntese do monismo e dualismo. Essa figura está no meu livro, tá? No meu e-book. Não sei se vocês já chegaram a olhar, mas eu extraí de lá. Então, olha lá. Dualismo, nós temos a norma internacional e a norma interna. E não há conflito. Cada uma no seu âmbito de validade. Isso no dualismo. No monismo, a norma interna e a norma internacional estão no mesmo plano de validade. E há conflito, há um choque entre elas. O monismo entende que há conflito entre as duas normas jurídicas. Isso em síntese. Para a gente encerrar esse tópico e ir para o segundo, uma pergunta. No Brasil, um tratado internacional pode ser aplicado pelo juiz nacional? No Brasil, um tratado internacional, para poder ser aplicado pelo juiz nacional, deve ser antes ratificado, promulgado e entrar em vigor internamente. Esses procedimentos que conformam a incorporação coadunam-se com as proposições de qual vertente teórica do direito internacional? A. Dualismo. B. Monismo com supremacia do direito interno. C. Monismo com supremacia do direito internacional. D. Juspositivismo. E. Monismo com predominância parcial do direito interno. Que letra vocês assinalariam? Podem responder no chat aí, gente. A, B, C, D ou E? Ana Carolina marca B. Pamela A. Milena A. Amanda A. Ana Beatriz A. Ana Terra A. Ana Carla A. Marcela A. Só temos mulheres hoje? Ah, o Marcelo. Representante da ala masculina. Marcelo marca A. Mariane A. Resposta. Letra A. É o dualismo. Tá? Então, aí, criar um tratado internacional para depois entrar em vigor internamente, isso é o que defende o dualismo. É a teoria da incorporação. Primeiro cria-se a norma internacional e depois essa norma internacional é transformada em norma interna. Ela é incorporada ao ordenamento jurídico interno. Então, em síntese, turma, nós temos o dualismo, que diz que o direito interno e o direito internacional são coisas diferentes e, portanto, não há conflito. Se a norma interna fala A e a norma internacional fala B, não há conflito. Cada uma tem o seu âmbito de validade. Para a norma internacional valer, ela precisa ser incorporada, diz o dualismo. Ela tem que ser transformada em norma interna. Já o monismo diz que a norma interna e a norma internacional estão em conflito. Se a norma interna fala A e a norma B fala B, a norma internacional fala B, há um conflito. E aí nós temos o monismo nacionalista, que diz que a norma interna deve prevalecer, e o monismo internacionalista, que diz que a norma internacional é que deve prevalecer. Tá? Em síntese, é isso. E tudo que eu falei até aqui é de uma perspectiva teórica. Agora nós vamos ver o sistema brasileiro. Como isso tudo funciona no Brasil? Se nós temos uma norma interna e uma norma internacional, dispondo de maneira diversa, como a gente resolveria isso? Aí eu pergunto a vocês, turma, antes de eu dar a resposta. Qual das três vertentes, qual das três correntes teóricas vocês acham que o Brasil adota? Dualismo? Monismo nacionalista ou monismo internacionalista? A um,
dualismo. A2, monismo nacionalista. 3, monismo internacionalista. Qual das três parece mais palatável a vocês? Alguém quer falar algo? Baseado na questão que a gente viu, parece que o Brasil adota o dualismo. Parece que o Brasil adota o dualismo, né, Milena? Alguém tem opinião diversa? Eu digo para vocês, turma, que o Brasil adota as três correntes. Tá? O Brasil adota as três vertentes teóricas, cada uma em um âmbito diferente. Então vejam aí, né? O Brasil adota o dualismo, o Brasil adota o monismo nacionalista e o Brasil adota o monismo internacionalista. O Brasil faz um 3 em 1, tá? E como que isso se deu? Se deu como construção jurisprudencial. A Constituição não é clara a respeito. Ela dispõe, né, de maneira fragmentária sobre esses temas. Então, utilizando-se das técnicas de integração da norma jurídica, o STF fez toda uma construção jurisprudencial que chegou a essa configuração que eu vou explicar a vocês, tá? O que eu vou explicar para vocês agora, entendam, é fruto de uma longa praxis, de uma longa experiência jurisprudencial. Adotamos as três correntes. Então, a primeira corrente, o dualismo. O Brasil adota o dualismo. Em que situação? No processo legislativo. Na produção normativa, nós adotamos o legislativo. Quer dizer, para produzir a norma, primeiro nós criamos a norma internacional e depois nós incorporamos essa norma internacional na forma de norma interna. Especificamente, isso é feito por meio de decreto. Em regra, a incorporação de um tratado internacional se dá por decreto. Eu vou falar mais disso no segundo bimestre, quando a gente tiver aula sobre tratado internacional. Aí eu vou explicar direitinho como que é o decreto e tudo mais. Então, em suma, para os fins da nossa aula, no processo legislativo se adota a perspectiva dualista, ou seja, o Brasil adota o Instituto da Incorporação. Primeiro é criado o Tratado Internacional e depois esse Tratado Internacional é incorporado ao ordenamento jurídico interno por meio de decreto. Geralmente o decreto tem 2 ou 3 artigos. Artigo 1º, o Tratado XYZ, celebrado na data de tal, passa a valer internamente no ordenamento jurídico interno. Artigo 2º, a íntegra do tratado é reproduzida no anexo a seguir. Aí vem lá as assinaturas e pronto, Ctrl+C, Ctrl+V, o tratado inteiro. E vejam bem, o tratado passa a ser aplicado pelos operadores do direito, não por ele ser um tratado, e sim por ser um decreto. A partir do momento que vem o decreto de incorporação, ele vale porque é decreto e não vale porque é tratado. Ou seja, o Brasil adota a incorporação, né, conforme prescreve a teoria dualista. E como se dá essa incorporação? Eu vou explicar mais nos próximos slides. Qual é o nível da norma? Quando a norma internacional é incorporada, ela é incorporada em que nível? Em nível da lei, no nível da Constituição, né? Eu vou explicar para vocês que a norma internacional, em regra, ela é incorporada em nível infraconstitucional, porém supralegal. As normas internacionais, quando incorporadas, estão abaixo da Constituição, mas estão acima da legislação. É uma inovação do STF. Com exceção das normas de direitos humanos, hoje tramitadas por PEC, que tem nível constitucional. Então, guardem isso, vou falar um pouquinho mais daqui a pouco. Tá? Um spoilerzinho do que virá. O Brasil adota o monismo nacionalista. Em que situação? Como regra geral para conflitos. Ou seja, quando há um conflito entre a norma interna e a norma internacional, em regra,
prevalece a norma interna. Tá? Se nós temos uma norma interna que diz faça X e uma norma internacional que diz não faça X, a norma interna prevalece sobre a norma internacional. Essa é a regra geral. Veja que nós estamos falando de uma norma internacional não incorporada, tá, gente? Porque a partir do momento que ela for incorporada, ela vira norma interna. Então, vamos ficar aí adstritos à norma internacional não incorporada. Então, o Brasil celebrou um tratado. Esse tratado está em conflito com a lei, está em conflito com uma norma interna. Qual vai prevalecer? Em regra, vai prevalecer a norma interna. Tá? Depois que esse tratado for incorporado, aí ele vira norma interna e se resolve pelas técnicas de integração da norma jurídica normais, né? Tal como vocês as conhecem. E o monismo internacionalista, o Brasil adota? O Brasil também adota. Em que situação? Porque eles são conflituosos, né? Como assim o Brasil adota o nacionalista e adota o internacionalista? O internacionalista é usado como exceção, regra especial, para 5 situações. Quer dizer, quando há conflito entre a norma interna e a norma internacional, em regra prevalece a norma interna. Mas existem 5 situações em que a norma internacional prevalece sobre a norma interna. Que situações são essas? São as situações de temas de direitos humanos, direito processual penal, direito tributário, processo administrativo fiscal e, essa é nova, essa é do ano passado, resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre terrorismo. Isso é recente. Então, nesse caso, a norma internacional dessa natureza não precisa de incorporação. Se o Brasil celebra um tratado, né? Se o Brasil observa uma norma internacional sobre um desses temas, qualquer deles, essas normas podem prevalecer sobre o direito interno, sob certas regras também, que eu já vou explicar um pouquinho mais, tá? Não é tão automático assim. Mas são as 5 situações em que a norma internacional pode prevalecer sobre a norma interna. Porque, de resto, prevalece a norma interna sobre a internacional. Quem levantou a mão, pode falar? Professor, boa noite. Está dando para me ouvir? Oi, Daniele, boa noite. Eu sim. Não, eu sou a Ana. Acho que a Dani levantou Ana. Depois. Tá bom, Ana. Eu queria perguntar sobre o dualismo, não sei se eu perdi isso, o senhor falou, mas no processo legislativo tem a coisa da incorporação, né? Você teria como falar algum exemplo de norma que foi incorporada? Eu vou falar sim, já. Tá bom. Tá no slide a seguir. Segura aí, já te falo. A Daniele tinha levantado a mão. Quer falar, Daniele? Eu ia pedir a mesma coisa. Exemplo. Tá bom. Então eu vou dar exemplos para vocês. Vamos lá. Primeiro, né? Quando a norma internacional é incorporada. Qual é o status dela? Então aí vocês têm a pirâmide normativa, a pirâmide de Kelsen, né? A norma hipotética fundamental, com o pressuposto de validade. As normas constitucionais no topo da pirâmide. As normas infraconstitucionais, também chamadas de primárias. E as normas infralegais, também chamadas de secundárias. Essa é a pirâmide normativa de Kelsen. Quando a norma internacional é incorporada, ou seja, ela é transformada em norma interna, onde ela entra? Em regra, ela entra aqui, ó, gente. Abaixo da Constituição e acima das normas infraconstitucionais, as chamadas normas primárias. Vamos chamá-las assim, normas internacionais gerais. Elas entram em nível infraconstitucional e supralegal. Um professor meu dizia o seguinte, que o STF, isso é uma construção do STF, tá? O STF construiu um mezanino. O que é mezanino? É um piso intermediário entre o teto e o piso. Quando você tem um pé direito alto, você pode fazer um mezanino. Faz um piso intermediário.
ele dizia que o STF construiu um mezanino. Ele pôs lá um puxadinho, né, uma laje, podemos dizer assim também, para abrigar as normas internacionais. Elas estão abaixo da Constituição e acima da legislação ordinária. Vamos chamá-las de normas internacionais gerais. Já em se tratando de normas internacionais de direitos humanos, elas têm um status especial. Elas vão entrar aqui, ó, em nível constitucional. As normas internacionais de direitos humanos tramitadas como PEC entram em nível constitucional. Aí a gente já vai ver isso também, né? Vou até mostrar o artigo da Constituição, a gente vai analisar e tudo mais. Então, quando é uma norma internacional incorporada e tramita como proposta de emenda à Constituição, quer dizer, é votada em 2 turnos, com maioria absoluta, primeiro na Câmara dos Deputados, depois no Senado, esse tratado de direitos humanos, essa norma de direitos humanos, vai entrar em nível constitucional sob o abrigo das cláusulas pétreas. Artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Se for uma norma internacional em qualquer outra matéria que não seja direitos humanos, pode ser matéria de comércio, reconhecimento de diploma, matéria penal, né? Ela vai entrar em nível, no nível intermediário. Abaixo da Constituição, acima da legislação ordinária. Nível infraconstitucional, porém supralegal. Entendido essa questão do nível, turma? Que ela é uma questão bem sensível, tá? Aqui, mais uma jurisprudência e também da lavra do ministro Celso de Mello, Celso Albuquerque Mello. Paridade normativa entre atos internacionais e normas infraconstitucionais de direito interno. Os tratados ou convenções internacionais, uma vez regularmente incorporados ao direito interno, situam-se no direito jurídico, no sistema jurídico brasileiro, nos mesmos planos de validade, de eficácia, de autoridade em que se posicionam as leis ordinárias, havendo, em consequência, entre estas e os atos de direito internacional público, mera relação de paridade normativa. Precedentes. No sistema jurídico brasileiro, os atos internacionais não dispõem de primazia hierárquica sobre as normas de direito interno. A eventual precedência dos tratados ou convenções internacionais sobre as regras infraconstitucionais de direito interno somente se justificará quando a situação de antinomia com ordenamento doméstico impuser, para a solução do conflito, a aplicação alternativa de critério cronológico, lex posterior derogam a priori, ou, quando cabível, do critério da especialidade, precedentes. Então, essa é uma decisão de 97. Em função desse entendimento do STF, alguns autores afirmam que o Estado brasileiro adotaria a teoria dualista moderada. Quer dizer, o Brasil adotaria o dualismo. Dois sistemas autônomos, né, em que haveria uma correlação interposta entre eles. Situações em que a norma internacional prevalece sobre a norma interna. Aquelas 5 situações. Aí eu faço uma observação. Para quem está acompanhando o meu e-book. No meu e-book, eu falo de 4. Eu falo as 4 primeiras. Direitos humanos, direito processual penal, direito tributário e processo administrativo e fiscal. Essa última é do ano passado. Agora eu tenho dúvida se é 2020 ou 2019. Mas ela é recente, tá? E o meu e-book é de 2018, não, 2017. Então, veio essa norma, né? E então, no meu livro eu falo diferente, só para deixar bem claro. Então, são 4 situações. E agora eu vou falar de cada uma delas e eu vou trazer os exemplos que as colegas me pediram. Então, vamos começar com a questão de direitos humanos. Onde está isso? Nos parágrafos 2º e 3º do artigo 5º da Constituição. Bom, o parágrafo 2º diz: os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Essa é a redação original da Constituição de 88.
Então, ele está dizendo que os direitos e garantias fundamentais ali do artigo 5º não são exclusivos, não é uma lista exaustiva ali os direitos dos incisos do artigo 5º. Também são protegidos, também são reconhecidos aqueles direitos fundamentais reconhecidos pelo Brasil por meio de tratados internacionais, tá? E o parágrafo 3º, esse daí foi incluído em 2004, com a emenda 45. Ele foi incluído depois da questão do depositário infiel. E o parágrafo 3º diz o seguinte: os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. É aí que está dizendo que os tratados internacionais entram em nível constitucional. E para entrar em nível constitucional tem que passar por esse procedimento. Vejam só, em 2 turnos, com 3/5 lá, eu falei maioria absoluta, gente, viajei, perdão. É maioria qualificada, que no caso é 3/5, que equivale a 60%. Então tem que ter 60% de votos positivos na Câmara dos Deputados, 2 vezes, 60% dos votos dos senadores, em 2 turnos, né? 2 vezes. Esse é o trâmite para a proposta de emenda à Constituição. Não sei se vocês já chegaram aí em Direito Constitucional 2, mas é como se tramita, tá? Proposta de emenda à Constituição. Então, quando um tratado internacional de direitos humanos, na hora de ser analisado pelo Congresso Nacional, ele tramita como PEC, ou seja, 3/5 dos votos nas 2 casas em 2 turnos, ele entra em nível constitucional, porque é a mesma coisa que uma PEC, tá? É o mesmo nível da PEC. Então, isso combinado com as cláusulas pétreas. Aí essas normas de direitos humanos passam a ser a estar sob o abrigo das cláusulas pétreas. Como não há previsão expressa na Constituição quanto ao status da norma internacional, o STF acabou por construir um mezanino, né, acima do piso, mas abaixo do teto, para comportar o direito internacional. Reitero, não é a Constituição que estabeleceu isso, foi a jurisprudência do STF, a partir de uma construção, uma longa construção, que chegou a essa conclusão. A norma internacional comum ingressa no ordenamento jurídico brasileiro em nível infraconstitucional, porém acima da legislação ordinária, conforme determinado pelo Supremo. Já a norma internacional de direitos humanos deve seguir o rito do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Então, o STF construiu e depois veio o parágrafo 3º, em 2004, veio o parágrafo 3º do artigo 5º, que cimentou essa interpretação que já havia sido construída pelo Supremo. Tá? Então, o parágrafo 3º estabelece esse rito especial para ingresso de normas de direitos humanos. E aí nós ficamos com a piramidezinha, né, conforme eu falei, como a gente viu lá atrás. As normas internacionais gerais ficam acima da legislação infraconstitucional e abaixo da Constituição, e as normas de direitos humanos, as normas internacionais de direitos humanos, que tenham tramitado, conforme o rito do parágrafo 3º do artigo 5º, ou seja, como PEC, entram em nível constitucional. O segundo tópico é direito processual penal. Então, em matéria de processo penal, uma norma internacional de matéria processual penal prevalece sobre a norma interna de matéria processual penal, independentemente de incorporação. Esse é o pulo do gato. Não precisa ser incorporada para se sobrepor à norma interna. Onde está isso? É na teoria? A gente vai achar isso nos doutrinadores? Não. A gente vai achar isso na jurisprudência do Supremo? Não. A gente vai achar isso em nada menos que o Código de Processo Penal. É o CPP que fala isso. E olhem só,
É o CPP de cara, no artigo 1º, inciso 1º. Ou seja, a primeira coisa que você vai ler quando você abrir o Código de Processo Penal. E diz, artigo 1º, caput. O processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este Código. Ressalvados, inciso 1º, os tratados, as convenções e regras de direito internacional. Reitero, turma, vocês vão ler isso no Código de Processo Penal assim que vocês abrirem o Código de Processo Penal. Está lá na cara, é a primeira coisa que você vai ler. E ele fala que o processo penal vai ser regido pelo Código. Né? O Código, aquele Código vai reger todo o processo penal. Exceto o inciso 1º. Os tratados, convenções e regras de direito internacional. Como a gente interpreta isso? A gente interpreta da seguinte maneira. Os tratados, convenções e regras de direito internacional se sobrepõem ao Código de Processo Penal. Se nós temos um tratado dispondo sobre matéria processual penal, esse tratado deve ser aplicado em preferência ao Código de Processo Penal e a toda a legislação processual penal. Porque o caput fala, né, o processo penal reger-se-á. Então, qualquer assunto processual penal está subordinado às normas internacionais. O Brasil firmou hoje um tratado internacional que cria uma nova norma de processo. Essa norma já prevalece imediatamente sobre todo o ordenamento jurídico em matéria processual penal, independentemente de incorporação. Reitero que esse é o pulo do gato. Não precisa de incorporação. Monismo internacionalista. A norma internacional prevalece sobre a norma interna. É isso. E onde está? No próprio Código de Processo Penal. Em matéria de direito tributário, nós temos disposição semelhante no Código Tributário Nacional. CTN, artigo 98. O artigo 98 diz: os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna e serão observados pela que lhes sobrevenha. Os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna e serão observados pela que lhes sobrevenha. O que o CTN está dizendo? Que qualquer tratado internacional em matéria tributária se sobrepõe a toda a norma interna em matéria tributária. O Brasil firmou hoje um tratado, esse tratado já se sobrepõe sobre toda a legislação interna em matéria tributária. Não precisa de incorporação. E vejam, serão observados pela que lhes sobrevenha. Quer dizer, se vier legislação interna, né, subsequente, essa legislação vai ter que observar o tratado. O tratado se sobrepõe. Não tem lei posterior revoga anterior. O tratado está acima do direito interno em matéria tributária. Monismo internacionalista. Outra situação de monismo internacionalista é a do Decreto 70.235, de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal. Essa disposição vocês têm que ler em conjunto com a norma tributária, o CTN, tá? Porque estão ali juntas. Então, uma complementa a outra. Então, o artigo 26A dispõe. E esse artigo 26A é de 2009. Então, é uma disposição recente. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Então, é um complemento àquele artigo 98. Então, está dizendo que não se pode alegar inconstitucionalidade de um tratado. Os órgãos de julgamento têm que observar tratado internacional. Então, é um complemento àquele artigo 98 do CTN. E essa é de 2019. Gente, eu estava confundindo. Não 2020. Então, a lei número 13.810, de 8 de março de 2019. Ah, claro, foi da época do Moro, super-ministro. Trata do cumprimento de sanções impostas pelas resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas
incluída a indisponibilidade de ativos de pessoas naturais e jurídicas e de entidades, assim como designação nacional de pessoas investigadas acusadas de terrorismo, seu financiamento ou de atos a ele correlacionados. Essa é a ementa. E o artigo 6º dessa lei dispõe: as resoluções sancionatórias do Conselho de Segurança das Nações Unidas e as designações de seus comitês de sanções são dotadas de executoriedade imediata na República Federativa do Brasil. O Conselho de Segurança da ONU, a gente ainda não estudou, mas talvez vocês tenham algum conhecimento prévio, é o órgão executivo das Nações Unidas, da ONU. Então, a ONU tem o órgão máximo, que é a Assembleia Geral, tem a Secretaria, que fica em Nova York, e tem o Conselho de Segurança, que também fica em Nova York. E o Conselho de Segurança é o braço executivo, é quem faz, né? O Conselho de Segurança tem 15 membros, 5 dos quais permanentes e 10 dos quais rotativos. São eleitos para mandatos de 2 anos. Os 5 permanentes não precisam ser eleitos, eles têm poder de veto, que são os Estados Unidos, a Rússia, a China, o Reino Unido e a França. E as resoluções do Conselho de Segurança em matéria de terrorismo, né, que prevejam sanções, têm executoriedade imediata no Brasil. Não precisam de incorporação. Então, o Conselho de Segurança baixou uma resolução em matéria de terrorismo, ela já vale no Brasil. Imediatamente. Não precisa ser incorporada, como as demais normas. Monismo internacionalista. Tá? São essas as 5 situações, gente, de monismo internacionalista no Brasil. Direitos humanos, direito processual penal, direito tributário, processo administrativo fiscal e resoluções do Conselho de Segurança da ONU em matéria de terrorismo. Nessas 5 situações, nós temos a aplicação do monismo internacionalista. São normas que prevalecem, normas internacionais que prevalecem sobre as normas internas. Tá? Tudo bem que tem algumas especificidades, por exemplo, normas de direitos humanos precisam de ser tramitadas, né, conforme o rito do parágrafo 3º do artigo 5º. Né? Então, tirando esses detalhes, são as 5 situações de monismo internacionalista no Brasil. Reitero que no meu livro eu falo 4, tá? Mas aqui a edição do livro é de 2017. Em suma, foi introduzida em nosso ordenamento jurídico mais uma hipótese de monismo com supremacia do direito internacional, em que as normas internacionais se sobrepõem às normas internas. Já adotávamos esse mecanismo para questões de direito tributário, processo administrativo fiscal e direitos humanos, e agora também para certas resoluções do Conselho de Segurança da ONU relativas a terrorismo. Faltou direito processual penal aí nessa listinha. A lei número 13.810, de 8 de março de 2019, trata do cumprimento de sanções impostas por resoluções do Conselho de Segurança, incluída a indisponibilidade de ativos de pessoas naturais e jurídicas e de entidades, assim como a designação nacional de pessoas investigadas ou acusadas de terrorismo e seu financiamento ou de atos a ele correlacionados. Ou seja, se o Conselho de Segurança determinar a indisponibilidade de ativos, ou seja, penhora de bens, né, congelamento de conta, o Brasil faz isso imediatamente. O artigo 6º dispõe: as resoluções sancionatórias do Conselho de Segurança das Nações Unidas e as designações de seus comitês de sanções são dotadas de executoriedade imediata na República Federativa do Brasil. Então, isso em relação ao último tópico. É isso, turma. Agora eu vou para o exemplo na situação da questão do depositário infiel. Alguma dúvida até aqui? Não, professor, tá tranquilo. Ana Carolina está com a mão levantada. É de antes, Ana Carolina? Professor, já baixei, não sei se ainda está Tá. aparecendo. No meu computador tá, mas enfim. Pois bem, então eu falei para vocês da perspectiva teórica,
dualismo, monismo nacionalista, monismo internacionalista. Expliquei agora para vocês que as três vertentes são usadas no Brasil. O dualismo é usado no processo legislativo, ou seja, primeiro se cria a norma internacional e depois se incorpora. E expliquei que a norma internacional geral entra em nível infraconstitucional e supralegal, e a norma de direitos humanos tenha passado pelo rito do parágrafo 3º do artigo 5º, entra em nível constitucional. Expliquei que a regra geral é o monismo nacionalista, a norma interna prevalece sobre a norma internacional, né, quando essa norma internacional não foi incorporada ainda. Com 5 exceções, que nessas 5 exceções se aplica o monismo internacionalista. Ou seja, a norma internacional prevalece sobre a norma interna em matéria de direitos humanos, em matéria de direito de processual penal, direito tributário, processo administrativo fiscal e, desde 2019, em matéria de terrorismo, que sejam objeto de resolução do Conselho de Segurança da ONU. Em suma, é isso que a gente viu até aqui. Agora eu vou tratar de uma questão pontual que mexe com um pouco disso tudo. É uma questão complexa, que é a do depositário infiel. Até algum tempo, a questão do depositário infiel, da prisão do depositário infiel, era batata em prova de concurso, né? Todo exame de ordem tinha questão sobre depositário infiel, questões de concurso público, falava de depositário infiel. Mas de um tempo para cá já saiu de moda, digamos assim, né? Mas ainda assim é um tema complexo que deve ser bem compreendido por vocês. Então, eu vou explicar a questão do depositário infiel. Vamos lá. Primeiro, depósito, né? Vocês não tiveram ainda direito das obrigações em direito civil, então vamos falar um pouquinho de direito civil para entender do que estamos falando, né? O que é depósito? Depósito é um contrato, é uma modalidade de contrato. É um tipo de ato negocial previsto no Código Civil, no livro das obrigações. E o que faz esse contrato? Por meio do contrato de depósito, um depositante entrega uma coisa móvel a um depositário para que este aguarde até que o depositante venha reclamá-la. Então, isso está entre os artigos 627 e 652 do Código Civil de 2002 e também já era um instituto previsto no Código Civil de 1916, o Código Civil anterior. Então, por meio do contrato de depósito, alguém entrega para outrem um bem imóvel para ser guardado, até que ele venha buscar. A gente faz isso o tempo todo, né? Você cuida aí da minha mochila, que eu vou ali no banheiro e já volto? Sim, isso é um contrato de depósito. Posso deixar, sei lá... Você cuida do meu cachorro enquanto eu viajo? Quando eu voltar, eu pego ele? Isso é um contrato de depósito. Mesmo que não seja de papel passado, né? Você sabe muito bem disso. Não precisa ter a formalidade, ele é válido. O contrato de depósito pode ser gratuito ou oneroso, voluntário ou necessário, judicial ou extrajudicial, faltou incluir aí. Gratuito ou oneroso, você faz o favor para a pessoa, né? Nesses exemplos que eu falei para vocês é de favor. Cuida da minha mochila que eu vou no banheiro? Sim, favor. É gratuito, mas é um contrato, tá? Não percamos isso de vista, é um contrato. Oneroso, como por exemplo, guarda-volumes. Você deve ter feito uso de guarda-volumes alguma vez, né? Na rodoviária, no aeroporto. Você deixa suas malas lá, paga um tanto, e depois você vem resgatá-las. Seja com um funcionário lá que recebe, seja daquele Malex, aquele sistema lá que você põe a chave, leva a chave. É depósito, né? Contrato de depósito. Voluntário necessário. Voluntário, as partes acordam por vontade própria. Necessário é quando há uma calamidade. Então, a lei determina que haja depósito, né? Por exemplo, em caso de separação, né, antes do divórcio, um dos cônjuges fica com o depósito necessário dos bens do outro, né? Ou então em virtude de calamidade, digamos que há uma inundação e aí uma casa é prejudicada, os bombeiros resgatam os móveis lá e deixam na casa de um vizinho, deixam lá o sofá, deixam a geladeira, né? Digamos que o dono da casa não estava na hora. Isso é depósito necessário.
determinado por lei, tá? Em caso de calamidade, o vizinho tem a obrigação de guardar os bens. E judicial e extrajudicial, quer dizer, judicial feito perante o juiz, feito em juízo, e extrajudicial feito fora do processo. E o que é depositário infiel? É aquele que se obrigou a guardar uma coisa consigo e não a preserva, desfazendo-se da coisa que lhe foi confiada. A pessoa assumiu a incumbência, mas deixou a coisa se deteriorar ou se perder. O depositário infiel é civilmente responsável pelo dano causado, restando agora saber se, nos termos da legislação brasileira em vigor, poderá ser ele preso ou se deverá responder ao processo em liberdade. Agora que entra a questão. Tá? O depositário infiel é a pessoa que não teve o devido zelo para com o bem. Deixou a coisa se deteriorar ou se perder. Ele se torna depositário infiel. E aí vem a dúvida, o depositário infiel vai para a cadeia ou não vai para a cadeia? Ele tem que indenizar, tá? Isso é inconteste. É incontroverso. Ele tem que indenizar. A pessoa ficou com a guarda do bem e não cuidou direito, ele tem que indenizar o proprietário. A pessoa falou assim, professor, olha a minha mochila, vou ali no banheiro e já volto. Falou sim. Aí o professor, desatento, né, vai embora, esquece a mochila some. Tem que indenizar. Contrato de depósito, tem que indenizar. A dúvida é se vai para a cadeia. Vejam aí a legislação concernente à questão. Artigo 627 a 652 do Código Civil trata do contrato de depósito. Na Constituição, nós temos o inciso 67 do artigo 5º. A Convenção Americana de Direitos Humanos, conhecida também como Pacto de São José da Costa Rica, que foi incorporada no Brasil em 92, trata do tema no artigo 7º, item 7. O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, de 1966, incorporado em 1992, trata no artigo 11. O STF tem uma sentença numa medida cautelar em habeas corpus e tem uma súmula vinculante de 2009. Então, esse é o regulamento básico. Vamos vê-los. Até 2009, permaneceu pendente, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, a questão da prisão civil do depositário infiel, admitida pela Constituição de 1988, mas proibida tanto pelo Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, 66, quanto pelo Pacto de São José da Costa Rica, de 69, dos quais o Brasil é signatário e ratificante. Qual disposição deveria prevalecer? A norma constitucional ou os tratados internacionais de direitos humanos de que o Brasil é parte? É o seguinte... O inciso 67 do artigo 5º diz que não pode ser preso o depositário infiel. Diz que deve ser preso o depositário infiel. O Pacto de São José da Costa Rica diz que o depositário infiel não pode ser preso. E aí, qual prevalece? Vamos ler aí os dispositivos. O inciso 67 do artigo 5º. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. O que esse inciso está falando? Não haverá prisão civil por dívida. Está dizendo o seguinte, ninguém vai para a cadeia por ter ficado pobre. Essa é a lógica. Não haverá capitis de minúcio no direito brasileiro por questões patrimoniais, como era em Roma. Em Roma havia capitis de minúcio, ou seja... escravidão por dívida. Quando a pessoa não conseguia pagar os seus credores. Então, o indivíduo se endividava, não podendo pagar, ele virava escravo. Né? Ia ser escravo por um número de anos para quitar a dívida. Era a figura da escravidão por dívida. A pessoa tinha seu status social reduzido. Isso que se chama capitis de minúcio. É a redução do status social. Isso era assim em Roma. O direito contemporâneo não contempla essa forma de punição, essa forma de capitis de minúcio. Se a pessoa não conseguiu pagar as dívidas, ela vai ser civilmente responsabilizada e não vai para a cadeia. Né? Não vai haver prisão civil por dívida. Então, o direito contemporâneo eliminou essa hipótese. É aquela coisa, né?
A pessoa tem lá, assumiu uma dívida, daí perde o emprego. Você vai criminalizar o desemprego da pessoa, sobre o qual ela não tem culpa? Então, a lógica da proibição da prisão civil por dívida é essa. Ninguém vai para a cadeia por não ter conseguido pagar as dívidas, por ter ficado pobre, ter perdido o emprego. Essa é a lógica. Mas a Constituição põe duas exceções. Quer dizer, vai para a cadeia. Quem vai para a cadeia? Quem é responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia. Ou seja, o pai que não pagou a pensão do filho, ele vai para a cadeia. É uma questão controversa do direito de família, né? Tem muita discussão sobre isso. Quer dizer, o indivíduo não conseguiu pagar. Ele não vai ser preso que ele vai conseguir, né? Porque nem sempre esse inadimplemento é claramente voluntário. Ele tem dinheiro, mas não pagou porque quis. Tudo bem. Foi cabalmente determinado, ok. Mas nem sempre isso é tão claro. E tem muita jurisprudência no sentido de que a pessoa vai para a cadeia. Mas, enfim, isso não é para a nossa discussão, é a discussão lá para o direito de família. Vocês já têm direito de família, mas vocês vão discutir isso por lá. Aqui nos interessa que, primeiro, a pessoa que não paga a pensão alimentícia vai para a cadeia. E segundo, o depositário infiel também vai para a cadeia, segundo o inciso 67. A pessoa não cuidou do bem, além de indenizar, vai para a cadeia. Tá? Artigo 67 está dizendo isso. Aí o Brasil havia celebrado a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, que dispõe o seguinte: ninguém deve ser detido por dívidas. Este princípio não limita os mandatos de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar. Quer dizer, o Pacto de São José da Costa Rica reitera, né? Não haverá prisão civil por dívida também. Com exceção, vai para a cadeia quem não paga a pensão, não paga a sua obrigação alimentícia. Mas o Pacto de São José da Costa Rica não fala nada do depositário infiel. Quer dizer, o Pacto de São José da Costa Rica não autoriza a prisão do depositário infiel. Está configurado o conflito. Nós temos a norma constitucional que fala que o depositário infiel vai para a cadeia, e nós temos a norma internacional que fala que o depositário infiel não vai para a cadeia. Qual norma se aplica? E essa norma, esse conflito, estava em vigor desde 92, quando o pacto foi incorporado. Tá? O Brasil tinha assinado o Pacto de São José da Costa Rica em 69, mas ele só incorporou em 92. Ou seja, passaram-se algumas décadas aí de diferença. Tá? Então, desde 92 estava configurada a questão. E aí, qual dos dois se aplica? A norma interna ou a norma internacional? O depositário infiel vai ou não vai para a cadeia? Pela Constituição, o depositário infiel vai para a cadeia. Pelo pacto, o depositário infiel não vai para a cadeia. E aí? E também tem o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, na mesma linha, também incorporado em 92, que fala que foi celebrado no âmbito da ONU e é integrante do Sistema Global de Proteção aos Direitos Humanos. Então, desde 92, também foi incorporado o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, o Pacto de 66. E ele proíbe toda forma de prisão em virtude de inadimplemento de contrato. O artigo 11 fala: ninguém poderá ser preso apenas por não poder cumprir com uma obrigação contratual. Então, também é outra norma internacional que não permite a prisão do depositário infiel. E o STF, o que fez? Então, depois de muita controvérsia no judiciário, né? Inclusive no próprio STF, que deu decisões contraditórias, em 2009 foi julgada a questão da medida cautelar em habeas corpus, em que foi relator o ministro Celso de Mello,
em que ele proferiu o seguinte voto, né, que foi o voto vencido, e aí está a emenda. Perdão, é só a emenda aí, não está o voto dele não. A emenda diz: habeas corpus, prisão civil, depositário judicial, a questão da infidelidade depositária, tratados internacionais de direitos humanos, a jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal, ilegitimidade jurídica da decretação da prisão civil do depositário infiel, medida cautelar deferida. Aí vem. Não mais subsiste no modelo normativo brasileiro a prisão civil por infidelidade depositária, independentemente da modalidade de depósito. Trata-se de depósito voluntário convencional ou cuide-se de depósito necessário, como é o depósito judicial. Incabível, desse modo, no sistema constitucional vigente no Brasil, a decretação de prisão civil do depositário infiel. Então, o STF pacificou a questão. Ele diz que não é mais possível a prisão do depositário infiel. E isso foi ratificado na súmula vinculante número 25 de 2019, que fala: é ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. É ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Quer dizer, ninguém mais vai preso por ser depositário infiel. Tem que indenizar, né? Tem que fazer a reparação, mas não vai mais para a cadeia, como era antes. Como a gente pode interpretar isso, turma? A gente pode interpretar como sendo uma situação em que o STF entendeu que a norma internacional prevalece sobre a norma interna. Se havia um conflito entre a norma interna e a norma internacional, a norma interna dizia: o depositário infiel vai para a cadeia, e a norma internacional dizia que o depositário infiel não vai para a cadeia, o STF falou: vale a norma internacional. Tá bom. Essa foi a solução que o STF encontrou. Porém, há aquela questão: a norma interna é nada menos do que uma norma constitucional. O STF está subordinando a norma constitucional à norma internacional. Isso é problemático. Esse é o problema número 1. O problema número 2 é que essa norma constitucional não é uma norma constitucional qualquer, é uma norma constitucional sob abrigo das cláusulas pétreas. O inciso 67 do artigo 5º da Constituição está sob proteção do artigo 60, parágrafo 4º, as cláusulas pétreas. Isso é problemático. O STF disse que uma norma internacional se sobrepõe a uma norma que estava sob abrigo das cláusulas pétreas. Isso é o problemático, é o problema número 2. O problema número 3 é que esse tratado, Pacto de São José da Costa Rica, quando ele foi incorporado lá em 1992, ele o foi por maioria simples, em turno único. Ele foi submetido à Câmara dos Deputados, onde ele foi aprovado em um turno por maioria simples. Ele foi submetido ao Senado Federal, em cujo plenário ele foi aprovado em turno único por maioria simples. E virou um tratado. Ou seja, ele não passou pelo rito de PEC, né, de proposta de emenda à Constituição. Ele não passou com trâmite de maioria qualificada, 60% em 2 turnos. Por que ele não passou? Porque em 92 não existia aquele parágrafo 3º do artigo 5º. Lembrem-se que esse parágrafo 3º só foi incluído em 2004. E só foi incluído por causa dessa questão também do depositário infiel. Então nós temos aí o problema número 3. O Pacto de São José da Costa Rica não tramitou como PEC, ele tramitou como uma norma internacional geral. E mesmo assim ele se sobrepôs à Constituição. E mesmo assim ele se sobrepôs a uma norma constitucional que estava sob abrigo das cláusulas pétreas. Vão vendo, gente, que essa decisão do STF é passível de críticas, de muitas críticas. Né? Muitas críticas, mas foi a solução que o STF encontrou para esse problema. E espera-se que seja uma solução única, que não venha a ser repetida, mesmo porque agora a gente tem o parágrafo 3º. Né? Mas é uma decisão passível de críticas.
Vocês vão ver, se vocês mergulharem no tema, vocês vão ver que há muita crítica dos doutrinadores, todo mundo dá um pitaco sobre o assunto e todo mundo joga pedra no STF. Assim foi a decisão. O STF entendeu que a norma internacional, nesse caso, prevalece sobre a norma interna. Mas a comunidade júris internacionalista é unânime na crítica ao STF. E com isso, concluímos. Alguma dúvida, turma? Entendida a questão do depositário infiel? Os exemplos que eu dei, meninas, responderam às dúvidas de vocês? Sim, professor. Excelente. Esse tema é espinhoso, gente, né? Tem muitas coisas aí complexas. Eu reduzi no tempo de uma aula, mas eu sugiro que vocês leiam mais, tá? No meu livro eu discorro bastante sobre isso. Ele está desatualizado na questão da resolução dos Conselhos de Segurança da ONU. Mas, de resto, eu aprofundo bastante no tema, recomendo a leitura, recomendo que leiam o Rezec, recomendo que leiam o Mazzoli. O tema de hoje é um tema espinhoso, tá bom? Atividade de amanhã, para quem não estava presente, não ouviu, eu vou deixar uma atividade para vocês fazerem, eu entregar até a semana que vem, até dia 17, dá 2 semanas, isso, né? E essa atividade vai valer pela aula de amanhã. Por que amanhã? Porque a gente tem carga horária para preencher, tá? Eu expliquei isso no comecinho da aula, reitero aqui. A nossa carga horária não estava completa por conta dos feriados. Nós temos 4 feriados nesse ano letivo, 2 feriados e 2 recessos, para ser bem exato. E aí isso nos deixou com carga horária incompleta, a gente teria que preencher. O que eu fiz? Eu vou usar os 2 próximos sábados, amanhã e daqui no próximo sábado da semana que vem, para aula. Só que eu não vou dar aula, eu vou deixar a atividade remota. Eu vou aproveitar que a gente está em período de atividade remota, eu vou deixar a atividade remota. Você entregou a atividade, você tem presença na aula do sábado, tá? E vocês têm esse prazo longo aí para fazer. E a atividade é essa. De amanhã, fazer o fichamento do artigo Responsabilidade Internacional do Estado. Eu vou colocar no Teams, tá aí o link. Fichamento, vocês sabem como é que é. Vale 10 pontos de 100, entrega até o dia 17. Alguma dúvida sobre a atividade, sobre a aula de sábado, que não é aula bem, mas sim complementação de horário? Se não, passamos à chamada. Prof, Pois não. o senhor pode repetir o nome do seu livro? Direito Internacional Público. Ele está no Teams. Eu coloquei lá o PDF para vocês. Ah, tá bom, obrigada. Nada. Então, reitero, turma, o meu livro, o meu e-book de Direito Internacional é baseado nas minhas aulas, né? Eu escrevi com base nas aulas. Às vezes eu leio e até me surpreendo, porque eu falo ipsis literis o que está lá. Ele está defasado em um aspecto, porque ele foi publicado em 2017, e daí a parte de regime jurídico da migração mudou tudo de lá para cá, né? Então, o capítulo, se não me engano, acho que o capítulo 8 está defasado. De resto, né, tirando uma coisa ou outra só, que merece atualização, como essa das resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Ok? Eu estou para fazer a chamada, mas meu computador resolveu dar uma travada, bem neste instante. Bom, turma, eu vou ficar devendo. Bem hoje que eu ia inaugurar a chamada, meu computador deu uma travada aqui. Então é isso, encerramos por aqui. Vou deixar a atividade no Teams. Continuamos na semana que vem. Obrigado, turma. Boa noite, bom fim de semana. Boa noite, Boa noite, professor. Boa noite. Até amanhã, perdão. Boa noite.